A paz, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o Marlon Borgatti e hoje nós vamos falar dar continuidade sobre os princípios do discipulado, falando sobre a aula 2. E seguindo o nosso roteiro, nós temos dois objetivos simples de aula, tá? O primeiro, nós vamos revisar um pouquinho o conceito de discipulado e o segundo, nós vamos aplicar aqui alguns princípios para que a gente possa estar firme para cumprir o nosso ID, fazendo discípulos discipuladores até os confins da terra. Amém? Então, na aula passada, nós estudamos o que é discipulado e aprendemos que não é uma técnica que você adquire, você não precisa fazer um curso para ser um discipulado, na verdade. É basicamente uma vocação, é um chamado de Deus para as nossas vidas. Quando a gente aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, nós estamos ali já habilitados para poder fazer discípulos. É claro, precisamos de um pouco de estudo bíblico, precisamos de algumas orientações bíblicas para que a gente possa ter coerência, mas a essência é sermos convertidos. Então, é importante obter em Jesus os recursos divinos para que a gente possa ter uma vida conforme o seu padrão e vontade. E aí, na nossa aula de hoje, ela se baseia em Lucas 14, de 25 a 35. Fala o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e ele, voltando-se para ela, dizia: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim mesmo, esse não pode ser o meu discípulo. Ou seja, se você ama qualquer pessoa, se você se ama mais do que Deus, você não pode ser discípulo dele. E aquele que não carregar a sua cruz, esse não segue e não pode ser o meu discípulo também. Qual de vocês que se construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se realmente tem dinheiro suficiente para completar aquela torre? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que verem irão rir dele. E dizendo o seguinte: esse homem, ele começou a construção e não foi capaz de terminar. E qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro ele não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? E tendo a noção de que não é capaz de enfrentar, ele enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz, né? E da mesma maneira, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser o meu discípulo. Isso é importante. O sal é bom, mas se perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para o adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14, de 25 a 35. Um resumão desse texto, lindo e bem difícil. Negue-se a si mesmo. A cada dia se esvaziar, para que a gente possa ser preenchido pela graça de Deus, porque já nos basta, mas a cada dia suas misericórdias, a sua graça divina, e assim nós podemos continuar a caminhada, porque realmente quanto mais nos enchemos das coisas desse mundo e de nós mesmos, nos afastamos de Deus. E a verdade é que se Deus não estiver em primeiro lugar, ele não está em lugar algum, porque ele não suporta o segundo lugar. Ele deve ser soberano. Então, um princípio que a gente vê aqui, o nosso primeiro princípio, é uma prioridade para a tarefa. A gente precisa priorizar. Eu ouço muitas pessoas dizerem que não tem tempo. E aí eu discordo em número, gênero e grau. Porque eu e você temos tempo. Sim. Eu não te conheço, não conheço tua vida, mas eu sei que você tem tempo. Sabe por que você tem tempo? Porque o tempo ele vem com a nossa prioridade. É isso mesmo. Então, se você se baseia em cima da sua prioridade, então a gente dá tempo para a nossa prioridade.
Então, aqui, o princípio que a gente vê aqui, o primeiro princípio é a prioridade da tarefa. A gente precisa priorizar o discipulado na nossa vida. Nem que seja contatos pelo WhatsApp, nem que seja pela sua timeline do Facebook, postando coisas, nem que seja no seu trabalho, evangelizando, enfim. Mas a gente precisa priorizar. Então, primeiro princípio, prioridade da tarefa. E a parte que ele fala sobre não amar mais do que tudo, pais, esposas, filhos, irmãos e a sua própria vida, esse texto ele pode de repente causar algum estranhamento a alguém que esteja, um leitor ou alguém que esteja desviado ou ainda não tenha o Espírito Santo em sua vida. Porque como Jesus ele nos ordenaria a odiar ou a não amar mais essas pessoas, sabe? Amar mais a ele do que essas pessoas. Mas aqui essa interpretação ela não é literal. Mas considerar que Jesus ele estava confirmando a ordem desse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e não amar a família sobre todas as coisas. Não amar a si mesmo, o seu trabalho acima de todas as coisas. Então Cristo ele deve ser superior a todas as coisas. Para isso precisamos ter a consciência que tudo pertence a Deus, inclusive nós mesmos. Quando a gente entende isso, sabe que nós fomos tecidos desde o ventre da nossa mãe por Deus, Ele nos criou, Ele tinha um plano para a gente. Essa prioridade ela precisa ser aflorada. É um exercício que precisamos fazer, eu sei disso, mas esse é o nosso grande desafio. E qual é o preço do discipulado? É entregar para ter. É uma vida de entrega, uma vida de devocional realmente. E exemplo da parábola que Jesus conta aqui, nesse texto que eu estou aqui revisando, que é uma parábola de grande valor, Pedro, ele também em Mateus 13, de 45 a 46, ele destaca o seguinte: Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado a sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, seu pai, sua mãe, ou sua mulher e filhos, ou campos, por amor a mim e por amor ao Evangelho, que não receba 100 vezes mais nesse tempo. Em casas, irmãs e irmãos, e mães e filhos e campos, com perseguições e no século futuro a vida eterna. Também Mateus 10, de 28 a 30. Então, nós precisamos nos desapegarmos. Sabe aquela propaganda, desapega? É exatamente isso. Nós precisamos nos desapegar um pouco das nossas rotinas ferrenhas e termos prioridades espirituais. Esse é o primeiro e grande princípio de um discípulo. Nós precisamos ter prioridades. Quando nós acordarmos, nosso primeiro pensamento tem que ser para Deus. Nossa primeira respirar, nosso primeiro olhar precisa ser para Deus. Quando isso estiver acontecendo, eu e você estamos habilitados para dizer: olha, nós somos discípulos de fato de Jesus. E o segundo princípio, não muito diferente, é o compromisso. Verso 27, ele fala: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Então, o compromisso ele tem a ver com o comprometimento, tem a ver com aquilo que você acredita e aquilo que você acredita. É um ato de sustentar uma escolha, de se expor publicamente, porque você precisa falar com a sua vida e também com as suas palavras, se for necessário. E é preciso se identificar com Cristo, com o seu sofrimento, sabendo que muitas vezes seremos censurados pela cruz. Jesus disse que nós não devemos sustentarmos essa escolha, nós não podemos ser discípulos de meia boca, nós precisamos ser de forma integral. E aí texto que você pode ler depois aí, separar na sua Bíblia: Mateus 10, 38, Mateus 16, 24, Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23 e também Lucas 14, 27. Tá bom? Leia esses textos para que você possa exercitar
essa parte de comprometimento. E ensinando os seus discípulos sobre esse assunto, Jesus ele ilustra a parábola de duas maneiras. A gente pode ver lá no verso de Lucas que a gente leu, 28 a 32, e contam sobre a construção de uma torre e o enfrentamento de uma guerra. Para sermos discípulos, nós precisamos, de uma forma simultânea, vivenciar os processos de Jesus. Essa é que é a verdade. Onde precisamos construir ali o nosso perfil como discípulos, nós precisamos assumir a nossa identidade de Cristo, ou seja, ter orgulho do que realmente somos, e ao mesmo tempo nós precisamos trabalhar com pessoas, nós precisamos guerrear contra as adversidades que são muitas. E de fato, tem pessoas que são mais hábeis com pessoas, outras nem tanto, mas uma vida vale mais do que o mundo inteiro, e é o que eu digo. De repente você não é tão bom pessoalmente, mas por uma ligação, por uma mensagem, por um áudio, ser discípulo, fazer discípulos, de fato precisa de outras pessoas, e a começar com a nossa vida, porque quando as pessoas nos enxergam através dos nossos atos sem dizermos nada, isso quer dizer que a gente já está numa linha muito boa, uma linha muito perto daquilo que Jesus ele almeja. E por fim, o terceiro princípio, talvez um dos mais difíceis para a maioria, é a renúncia. Está lá no verso 33. Se não deixar tudo o que tem, esse não será o meu discípulo. Então, o discipulado ele exige renúncia. Na verdade, o evangelho é isso, né? Nós precisamos renunciar porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, abdicar dos nossos direitos para que nós possamos ter os direitos espirituais e celestiais. E tem um livro que é Os 5 Votos para Obter o Poder Espiritual, de A.W. Tozer. Ele assinala que todo cristão deve fazer o voto de não ser dono de coisa alguma. Ele afirma que o senso de posse nos embaraça, ele nos preocupa, tirando o foco daquilo que realmente é importante. Interessante isso, né? Nós somos mordomos das coisas que Deus nos dá, mas quando nós somos donos de algo de fato, nossa energia fica muito concentrada ali, e geralmente as outras coisas acabam sendo seculares, que deveria ser mais importante como Deus. E Marcos 8,34 diz assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, ele disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Viver o discipulado é sempre um paradoxo. É como perder e achar a sua alma. É basicamente isso. E, na verdade, o quarto princípio, ele nos diz que nós precisamos ser sal. Você que é hipertenso provavelmente não consome muito sal, ou não deveria, mas o tempero do sal na comida realmente é diferente quando existe sal e quando não tem sal. O sal é uma coisa útil, mas se ele perde o gosto, não serve para nada. Então nós precisamos nos preparar para estarmos habilitados e sermos úteis na nossa igreja, precisamos ser úteis para o nosso ministério, precisamos ser úteis para Deus, nós precisamos ser úteis no nosso meio. Então nós precisamos de fato ser sal, nós precisamos ter sabor e fazer a diferença no nosso meio. E fechando o nosso ensino com esse trecho, nós vemos que Jesus, comparando o discípulo ao sal, a finalidade do sal aqui é dar sabor e conservar. Então, nós fazemos a diferença, mas também conservamos aqueles valores que nós temos. Mas se ele perde essa finalidade, ele não serve para mais nada. E é assim que nós temos que pensar sobre essa questão de ser um discípulo e observar a nossa empolgação, sabe? Se ela realmente está refletida naquela
questão que é uma coisa séria. Ser discípulo é algo sério. Nós vestimos uma camisa e essa camisa ela precisa, de fato, ser bem representada com responsabilidade e sabedoria. Então, revisando aqui brevemente, nós falamos sobre 4 princípios para sermos discípulos, que é, primeiro, a prioridade da tarefa. Segundo princípio, compromisso. Terceiro princípio, nós precisamos de renúncia. E o quarto, nós precisamos ser sal. E aí depois você reflete, na sua opinião, qual desses princípios é mais difícil de colocar em prática? E por quê? Responde essa aí para você. Para mim, é a renúncia. Porque todo dia, de fato, nós precisamos estar inclinados e renunciar. E nem sempre conseguimos. E para você, qual desses 4 princípios é a sua maior dificuldade, o que você precisa trabalhar mais? Então, vamos refletir, vamos nos preparar e vamos nos capacitar para cumprir o ID, indo com muito amor e paixão pelo Evangelho. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele abraço. Paz.